Nos últimos dias é provável que você tenha notado, ou talvez até faça parte de um certo alvoroço social que está acontecendo, muito em função das medidas e posicionamentos que vêm sendo tomados a respeito das diferentes abordagens que a gente tem para um cenário de isolamento e de quarentena como que a gente vive atualmente. Por isso, no vídeo de hoje, a gente quer te mostrar que, independente de qual abordagem você defenda, ou independente de qual abordagem as suas referências defendam, se houve alguma garantia de que essa seria a melhor solução, o melhor cenário, eles muito provavelmente estão mentindo para você. Algo que é importante destacar aqui a respeito desse alvoroço que eu mencionei anteriormente é que, embora ele não seja benéfico, ele é extremamente compreensível, uma vez que muito desse alvoroço ele vem em função de existir uma série de discordâncias entre as opiniões das nossas referências, sejam elas da área política, sejam elas da área econômica, sejam elas da área de saúde, por aí vai. É importante dizer também que o nosso foco aqui não é necessariamente defender uma abordagem ou defender a outra, mas sim explorar as particularidades de cada uma delas para mostrar o quão complexa cada abordagem é e o quão não óbvia é essa decisão no final das contas. Inclusive, se a gente for avaliar o nível de complexidade e a quantidade de variáveis envolvidos na decisão por trás de qual abordagem escolher, é como se, independente da escolha, nós tivéssemos aí à mercê de repente um possível efeito borboleta, já que a gente entende pouco do que está acontecendo num cenário macro, e a partir de uma das decisões que a gente tomar, independente de qual abordagem escolha, como eu já falei, muita coisa pode acontecer, e é sobre isso que a gente quer falar um pouco mais nesse vídeo. Para você que de repente não sabe o que é o efeito borboleta é um dos conceitos da teoria do caos, que diz que pequenas alterações nas condições iniciais de grandes sistemas podem causar grandes mudanças ou grandes alterações neles mesmos. Na cultura popular isso é descrito para ilustrar como o bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e provocar um tufão ou furacão em alguma outra região totalmente distante dali. Em resumo, são acontecimentos que desencadeiam acontecimentos que não necessariamente existe uma ligação óbvia entre eles, mas que são sim consequências uns dos outros. E quando falamos em macroeconomia, principalmente num cenário como esse, é perfeitamente possível estabelecer esse tipo de paralelo. Mas bom, afinal, quais são essas duas possíveis abordagens para a gente poder lidar com a quarentena, com o isolamento social que a gente vive no momento? A primeira abordagem, e talvez até a mais conservadora delas, está sendo aí chamada de lockdown horizontal, que basicamente visa manter as pessoas em suas casas, manter o isolamento, até que a velocidade de contágio e de transmissão do vírus ela diminui. Quem normalmente defende essa abordagem e acredita que ela vai ser a mais eficiente, vai se basear em alguns pontos. E, de novo, são possibilidades, são características que essa abordagem sim promove, mas não existem garantias a respeito dela. Um dos principais argumentos de quem vai defender essa abordagem é de que, mesmo que as pessoas voltem para a rua e, portanto, esse isolamento social acabe, elas ainda assim não entregariam tanta eficiência quanto poderiam entregar em um cenário comum. Esse estímulo por eficiência, esse estímulo por atividade econômica, o principal argumento da outra abordagem, teoricamente a gente tem um primeiro contraponto, uma vez que essa abordagem de lockdown horizontal diz que, poxa, se as pessoas elas estiverem expostas ao vírus, mesmo que as pessoas que têm um maior risco, que portanto fazem parte dos grupos de risco, seja por idade ou por alguma doença que poderia agravar os sintomas que ela tem, uma vez que as pessoas de classe ativa, né, elas estão expostas ao vírus, naturalmente com o passar do tempo todo mundo seria contagiado, e aí portanto não seria uma medida tão eficiente assim. Além disso, pensando em eficiência, um dos argumentos que é usado para sustentar essa abordagem é de que não faria sentido que as pessoas voltassem às suas atividades econômicas normais, porque elas estariam expostas ao vírus, e estando expostas ao vírus, elas naturalmente estariam se expondo ao contágio, sendo contaminadas, e com o passar do tempo isso faria com que elas ficassem doentes, dependessem de tratamentos médicos, dependessem de algum tipo de atendimento, e rendessem menos do que deveriam render. Então existe um primeiro aspecto de saúde que está relacionado com voltar para as suas atividades aumenta o avanço do vírus, e também existe um aspecto econômico, dizendo que mesmo que isso não aconteça, voltar para suas atividades não necessariamente vai garantir que a economia esteja mais produtiva, que a economia volte ao normal, uma vez que com o passar do tempo todo mundo sentiria aí algum impacto disso que está acontecendo. Um ponto importante no discurso de quem defende essa abordagem horizontal é de que ela é um recurso para que a gente ganhe tempo para poder fazer escolhas no futuro,
uma vez que mantendo todo mundo em suas casas, todo mundo aí de quarentena, de fato, a gente acaba retardando o processo, retardando a velocidade com que o vírus se dissemina e, portanto, tendo mais possibilidades de contra-ataque, se assim a gente pode colocar. Por outro lado, quem defende o lockdown vertical, como está sendo chamada essa outra abordagem, que basicamente diz que nós deveríamos limitar ali, que nós deveríamos restringir as pessoas que fazem parte do grupo de risco por idade ou por alguma outra doença e fazer com que a população que não se encaixa nesses critérios vá para suas atividades e volte a fazer a economia girar, ela basicamente faz um contraponto para cada um desses pontos que eu trouxe aqui. E um dos principais argumentos desse discurso é de que se a economia se mantiver parada, a fome, o desemprego e coisas que são consequências disso vão acabar matando mais pessoas do que o próprio vírus. E um dos grandes temores de quem defende que o lockdown vertical é a abordagem a ser utilizada nesse momento é de que se a economia ficar muito tempo parada, naturalmente os negócios, eles vão quebrar, as pessoas elas vão ter cada vez mais dificuldades financeiras, como eu falei no ponto anterior, de repente de fome, de questões de saúde mais severas, não necessariamente ligadas ao corona. É de também que após esse período, economicamente, a gente leve muito mais tempo para se recuperar. Como nós já dissemos em alguns dos vídeos anteriores da V4, a crise é um fato, ela já existe. Mas um dos temores é de que nós tenhamos, além de uma crise, que nós tenhamos uma depressão tão profunda quanto ela foi há décadas atrás, nos Estados Unidos, em 29 e por aí vai. Quem fala sobre o lockdown vertical diz que para um cenário como o nosso, considerando o estágio de desenvolvimento do nosso país, o lockdown horizontal ele é um luxo para poucos, uma vez que nem todo mundo pode se dar ao luxo de permanecer em casa por muito tempo. Essa infelizmente é uma realidade brasileira, de que tanto as empresas quanto as pessoas dispõem de pouco caixa, o que é um argumento que faz sentido, mas de novo, tanto o lockdown horizontal quanto o lockdown vertical, independente daquele que você tenha como a tua abordagem para o momento, eles não necessariamente garantem sucesso. E na nossa visão, independente de qual seja a abordagem escolhida, qualquer boa solução vai levar tempo para que ela seja implementada e para que ela comece a surtir resultados. Seja uma abordagem vertical, fazendo com que as pessoas do grupo de risco estejam separadas, estejam limitadas e aquelas que podem se expor à atividade voltem ao trabalho, seja horizontal, fazendo com que todo mundo permaneça em suas casas e aguarde para que o período de contágio, a velocidade de contágio do vírus diminua. O melhor cenário para nós, pensando num âmbito mais coletivo, seria aquele onde nós encontrássemos um meio termo, uma forma de conciliar saúde e economia, não necessariamente buscando o melhor de cada uma das abordagens, porque a gente acredita que isso é até um pouco utópico para o momento, mas fazendo com que o pior de cada uma dessas abordagens seja evitado. Seja, de repente, um grande problema de saúde, com muitas pessoas contaminadas, um sobrecarregamento do nosso sistema de saúde, ou seja, a nível de economia, fazendo com que a nossa economia pare e com que nós passemos aí os próximos anos com uma desaceleração grande, pouco incentivo de investimento e uma série de outras coisas que a gente sabe que é ruim. De qualquer forma, a visão que a V4 tem sobre esse assunto é que, dada a estrutura de subdesenvolvimento do país que a gente vive, a gente simplesmente não tem condições de enfrentar um lockdown horizontal totalmente rígido e inflexível. Então, a menos que nós tenhamos iniciativas públicas ou até mesmo privadas que façam com que exista um empoderamento das pontas, fazendo com que as pessoas lá na ponta que sofrem tudo isso de uma maneira muito mais árdua, elas tenham condições de se manter, a gente muito provavelmente vai ter que se arriscar a um colapso do sistema de saúde para criar as mínimas condições aí de subsistência dessas pessoas. Não existe solução óbvia, não existe solução simples, não existe solução prática. Se você tem alguma das abordagens, independente de qual seja ela, como sendo a que vai garantir, por favor, reconsidere. Porque a gente está avaliando aqui um cenário muito macro. A macroeconomia ela não é simples, ela é muito complexa. Inclusive, se você for olhar um pouco mais a nível de praxeologia, por exemplo, você vai perceber que não existe uma conta, não existe um raciocínio exato que indica que, por mais que medidas XYZ tenham sido tomadas em outros países e gerado determinados efeitos, nada indica que, se essas mesmas medidas forem tomadas aqui em território nacional, elas gerarão os mesmos efeitos, porque são outras circunstâncias, são outros indivíduos, são outros climas, são outras variáveis, enfim. Esse vídeo aqui, no final das contas, ele é um convite à reflexão,
para que a gente tente entender o que cada uma dessas abordagens oferece e consiga, dentro daquilo que nos parece racional, tomar uma boa decisão, entendendo que, independente de qual a gente escolha, não é garantia de sucesso. E que no final das contas, quem está do outro lado, optando pela outra abordagem, certamente tem os seus motivos, certamente tem os seus embasamentos e no final ele pode estar tão certo quanto a gente. Se você acredita que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar ele com outras pessoas, lembrando sempre do aquilo que a gente já vem dizendo. Mantenha a cabeça erguida, respira fundo, que tudo isso, independente da abordagem que a gente escolha, uma hora vai passar. E se você discorda da V4 Company, de algum dos pontos trazidos aqui, ou quer complementar um dos raciocínios que a gente trouxe, por favor, o campo de comentários abaixo fica livre para isso, fica o nosso convite. É sempre importante manter a discussão acontecendo para que o nosso raciocínio e as nossas conclusões a respeito dele melhore sempre. Siga a V4 nas nossas redes sociais e não deixe de acompanhar todas as segundas-feiras aqui nesse canal o V4 News, falando sobre economia, política e negócios. Meu nome é Gabriel Robiati, Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.